Como apimentar um relacionamento depois dos filhos? O maior problema dessa questão é que depois que os filhos chegam, a gente quer que a vida sexual, que a nossa rotina seja como era antes. Principalmente tem aquela questão, depois dos 3 meses tudo melhora, aí a gente tem expectativa de que depois dos 3 meses, quando passa ali a gestação externa, a gente acha que vai voltar do jeito que era antes, mas a verdade não é essa. Uma coisa que ninguém fala para os casais é que depois que os filhos chegam, esse casal tem que passar por um reconhecimento, ou seja, vocês vão dar um reset na vida sexual. E a gente fica com a expectativa de que vai ser como era antes. Como é que a gente faz para se reconhecer nesse momento de novo? Uma coisa que eu quero assim aliviar o coração de vocês é que a culpa não é da cama compartilhada. Porque hoje a gente sabe que a cama compartilhada é muito importante para a questão do apego, para a questão da independência do bebê, todas essas questões. Aí o casal fica super em dúvida, nossa, a gente dorme com o bebê na nossa cama, ou então a gente dorme um no chão e o outro em outro lugar. Isso não prejudica a nossa vida sexual de forma alguma, tá? Esse mito, ele vem da época das cavernas? Não. Ele vem da época, lá nos 60, não sei. Mas daquela época em que as mulheres eram atacadas à noite. Eu falo atacadas porque é muito nova essa questão da mulher ela ter uma independência sexual, ela ser dona de si, ela ter os próprios desejos. Então, naquele modelo antigo, realmente um bebê na cama atrapalharia essa rotina sexual daquele casal, onde a mulher tinha que servir o marido à noite, onde o sexo tinha que acontecer à noite. Hoje a gente já sabe que não funciona assim. Ninguém faz sexo dormindo. Ninguém vai te acordar, espero que não, para fazer sexo. Então não tem problema vocês terem a cama compartilhada. A questão toda é vocês se reencontrarem sexualmente. Primeira coisa é entender a rotina de vocês. Um bebê, no meu caso 2, altera muito a rotina, altera muito nossa vida. E quando antes da gente ter filho, a gente escuta a pessoa falar, olha, sua vida vai mudar completamente, a gente não tem noção de quanto isso vai. Mas é importante vocês conhecerem a rotina de vocês, entenderem como que esse bebê funciona, Marcela, ele é aleatório, etc e tal. Depende muito de como esse bebê funciona. Por exemplo, lá em casa, os nossos filhos, eles já vão dormir às 8h30 e depois desse tempo a gente tem até a hora da gente deitar com eles para estar junto, tá? Mas eu entendo que cada família tem a sua realidade. O importante é você olhar com sobriedade para a sua realidade, entender a sua. Se é aleatório, vocês precisam de um contexto mais aleatório para vocês. Se é rotineiro, se vocês conseguiram colocar uma rotina, é dentro dessa rotina. A questão toda é entender que o sexo ele tem um papel diferente do que tinha antes do filho chegar na vida de vocês. A primeira função deles é vocês terem contato com o eu de antigamente, com aquele eu que não tinha filhos. Então, se você entende a importância dele, ele passa a ter um lugar melhor. A gente não deixa de tomar banho, de escovar os dentes, e tem que colocar a sexualidade, a intimidade do casal nesse contexto também, como algo prioritário. A gente tem uma mania de colocar o sexo como algo supérfluo, como se fosse um negócio assim, em último caso eu vou fazer sexo, mas não. E olha só, quando eu falo de sexo, eu não falo do ato sexual em si. Eu falo de namorar mesmo, de se abraçar, de fazer um carinho, de uma massagem, de lembrar de vocês dois. E é muito importante essa reconexão o tempo inteiro, porque ajuda vocês a serem até pais melhores. Então não é uma coisa de luxo, não é artigo de luxo, não é uma coisa que, tô cansado, não vou fazer. É algo que é muito importante. Outra questão, essa questão do cansaço, é a gente começar a trabalhar o sexo como sendo uma fonte de relaxamento, porque na verdade ele é. A gente que faz aí alguma associação mental de que o sexo ele é algo que vai cansar a gente, que a gente só faz quando tá disponível, aquele mito de que o sexo ele tem que ser natural, ele tem que fluir, a gente não pode marcar horário. Tudo isso você joga fora e refaz com essa vida que você tem agora, sabe? Ok, Marcele, eu entendi o que você quis dizer, mas como é que eu faço na prática? Como eu disse, cada família, cada casal acha a sua própria dinâmica, mas eu vou te dar algumas ideias aqui.
Por exemplo, no meu caso, depois que as crianças dormem, separar um tempo para vocês, é separar mesmo, tá? Ai, Marcelo, não gosto de hora marcada e tal. Começa a rever esse conceito, que é essa regra que tá te atrapalhando. Não tem problema ter hora marcada. O importante é vocês manterem a conexão e manterem a qualidade. Porque senão, uma hora, vocês vão se desconectar e não vão entender por quê. E sempre, 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 em cômodos separados, tá? Você não pode ter relação sexual mesmo que a criança esteja dormindo. A criança não está em coma. O sexo ele tem cheiro, ele tem movimento, ele tem toda uma aura que o cérebro da criança não está pronto para absorver. Quando ela está dormindo, ela não está morta. Então, o cérebro dela, os sentidos dela estão captando tudo que está acontecendo ali no cômodo, tá? Nem que vocês vão pro banheiro. Já teve um casal aqui na terapia que eles tinham um colchonete que eles deixavam atrás da porta do banheiro e era o momento deles, tá? Lembrando que isso tudo é uma fase, mas é importante a gente dar a prioridade para isso também. É uma fase, pode virar a brincadeirinha de vocês, pode virar o momento de vocês. Não necessariamente a forma que vocês olham para isso tem que ser, poxa, nossa, eu tenho que fazer no banheiro escondido. Pô, maneiro, no banheiro escondido, hein? Vamos fazer logo pro neném não acordar. Tudo vai da forma que esse casal tá encarando isso. Aí eu volto a dizer da importância da rede de apoio. A rede de apoio pode dar um Vale Night para vocês, já ouviram? Vale Night? Como assim? Necessariamente à noite? Não, vocês deixarem as crianças em outro lugar, vocês deixarem em casa com alguém e vocês irem viver um momento de vocês. Ah, Marcelo, mas isso é quase impossível. Quase impossível é porque é possível. Nem que vocês façam aí 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Legal que for uma vez no mês. Vocês terem 2 tipos de sexualidade. Aquela mais rapidinha do nosso dia a dia ali, da rotina, e aquela mais elaborada que vocês tiram tempo para vocês. Isso aí já vai ser suficiente para o casal alimentar a sexualidade e continuar levando uma vida mais amorosa, mais conectada e mais apimentada. Lembrando que é muito importante trabalhar uma coisa chamada flexibilidade, porque assim, criança você aprendeu a lidar e daqui a pouco ela cresce e já é outra coisa. Então, é muito importante que o casal seja muito flexível e pegue muito leve com a vida sexual dele. Por quê? Porque logo vai ter que fazer uma adaptação de novo. Então, se adapte a se adaptar. Porque aí é mais fácil dessa sexualidade ficar divertida, ficar mais quente, mais apimentada e vocês conseguirem manter essa conexão sexual aí por mais tempo, de uma forma com maior qualidade. E por que isso tudo é importante? Porque, gente, os filhos crescem e o casal fica. E às vezes fica pelo caminho. E eu acredito que se você está assistindo isso aqui, você não quer que aconteça com você. Então, assim, pequenas coisas, o simples sendo repetido várias vezes, também serve para uma boa vida sexual. Você ter o hábito, você tratar a sua sexualidade com carinho, vai fazer com que isso tudo seja uma fase muito bem passada e com o tempo vocês vão conseguir enxergar uma vida mais quente, mais apimentada, mais sexualizada e mais feliz, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário, eu tô presente nas principais redes sociais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!